Olá, me chamo Morgana Marinho, sou advogada e historiadora, curso Direito em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica Argentina e em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Portucalense. Sou especialista em Direito Constitucional, Direito Internacional, Relações Internacionais, integrante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e hoje irei apresentar uma comunicação de pesquisa com o seguinte tema: papel do direito internacional na redefinição de fronteiras migratórias. Esse trabalho é reflexo de pesquisas que venho realizando há 10 anos em matéria de direito internacional, com ênfase no projeto de integração do Mercosul. Fazendo um paralelo com outras legislações similares, foram observados alguns pontos em comum, tais como políticas comerciais e migratórias. Isso trouxe o seguinte questionamento: direito internacional tem gerado mecanismos que implicam diretamente em processos de redefinição de fronteiras interestatais? O trabalho se justifica na necessidade de abordar o tema. Debates acadêmicos permitem compreender melhor a coletividade humana e oferecer ferramentas essenciais para o seu desenvolvimento. O objetivo geral é estudar a relação entre direito internacional e fronteiras. Já os específicos são entender o conceito de fronteiras e a sua relação com a organização geopolítica de países e regiões, elaborar panorama base de movimentos migratórios ao longo da história humana, enumerar, em caráter exemplificativo, acordos internacionais em matéria de livre circulação de pessoas, examinar a relação jurídico-política entre acordos regionais e migração. Para tanto, através da abordagem qualitativa, foi feito o levantamento de fontes jurídicas e materiais bibliográficos que, após estudados, apresentaram resultados analíticos. Essa será a etapa final da presente pesquisa. Para uma melhor compreensão deste trabalho, a seguir irei apresentar alguns pontos após a fundamentação teórica e do estado da arte. Começando com Baramova, que explica que a sistematização do termo fronteira começou a dar-se entre os séculos XVI e XVII, ao mesmo tempo que começava a surgir o Estado-nação. Até então, o termo fronteira era considerado um termo militar, geralmente para definir pontos de defesa e linhas de confronto. Ainda nesse período, a forte onda do imperialismo passou a usar o termo como uma linha não estável, que demarcava as conquistas de um novo território. A fronteira não era algo estático, e sim algo que se alargava e se movia de acordo com as terras conquistadas. A partir do século XVII, começaram a surgir os primeiros dicionários definindo fronteira como algo que demarca os limites de um país. No século XIX, o conceito já estava presente em todos os dicionários. Fronteira, então, passa a ser um termo jurídico usado para reivindicar territórios e expressar a soberania do Estado. Já foi chefe da Hobsbawm, aponta que a partir do século XX, a fronteira passa a ser um instrumento geopolítico, composto por funções tais como a soberania dos Estados, o controle tributário alfandegário, defesa, educação, saúde, etc. Mas para isso, fazia-se necessário aumentar o controle e criar restrições ao fluxo transfronteiriço, que se chocava contra a circulação de pessoas que até então, como explica Hobsbawm, se dava de maneira massiva. Em suas palavras, o século XIX registrou o maior movimento migratório da história. Por outro lado, exploração, fome, doenças e outras intempéries foram gerando crises. E, como consequência, a xenofobia não apenas cresceu, como se escalonou ferozmente. O que acabou culminando nas duas grandes guerras da primeira metade do século XX. Guerras que cobraram um preço humano altíssimo, resultando na morte de uma geração inteira. Outro motivo para o crescimento das restrições. No pós-guerra, após o colapso do mundo ocidental, o aumento da produção industrial permitiu acelerar o desenvolvimento da economia, mas os produtos fabricados prescindiam de mercados consumidores. A globalização veio como resposta, gerando demandas cada vez maiores, que, por conseguinte, geraram a necessidade de aumentar a fabricação de manufaturados. Assim, globalização e capitalismo industrial criaram uma espécie de retroalimentação entre si, bem como geraram outros fluxos dos fatores de produção, que incluíam matéria-prima, mercadorias e mão de obra, por exemplo. É o que Lopes e Souza definem como trabalhos transnacionais. O crescimento dos negócios, para além das fronteiras do Estado, resultou na internacionalização das famílias, composta por casais multinacionais, que muitas vezes criam seus filhos no país diferente daqueles de suas nacionalidades.
Ribeiro, por sua vez, aponta que a globalização impulsionou a integração comercial, onde estados, sem desfazerem-se de suas soberanias, assinaram acordos comerciais, unificando seus negócios. Aos poucos, isso foi gerando um cenário para o desenvolvimento de cidadanias regionais e globais. Vieira aponta que essas integrações comerciais se deram, sobretudo, em âmbito regional, facilitadas pela proximidade dos estados. Junto com mercadorias e matérias-primas, a circulação interestatal de pessoas ia se intensificando, produzindo a necessidade de novas formas de organização geopolítica. Ainda segundo Vieira, a década de 90 assistiu ao surgimento e à rápida expansão dos agrupamentos entre países. Foi exatamente neste período que a União Europeia, Mercosul e CPLP foram criados. Além da data de criação, estas organizações têm em comum a facilitação de migração entre seus nacionais, além de inúmeros acordos e projetos que visam aproximar cada vez mais os cidadãos. Entre as diferenças estão as formas como se organizam e se agrupam. A União Europeia, por exemplo, rege-se por um acordo comunitário, supranacional, com constituição própria, e o reconhecimento da cidadania europeia para os nacionais dos países membros. Já o Mercosul se pauta no modelo de integração regional, que, através de um mercado comum, visa gerar a união dos países latino-americanos. Nacionais de Estados-partes têm direito à livre circulação, trabalho, estudo e residência. Ao longo de seus 32 anos, a organização assinou acordos com outros países para facilitar o movimento migratório e a troca de conhecimentos. Isso tudo dentro da região latino-americana. No quesito migração, Equador e Chile, por exemplo, possuem os mesmos benefícios que os membros do Mercosul, por meio de acordos que se deram entre estes países e o bloco. Já a comunidade dos países de língua portuguesa é um exemplo bem diferente dos anteriores. Não é uma organização regional, nem visa integração mercantil, ou acordos comerciais. O que une estes países é a língua em comum. Inclusive, promoção e difusão da língua portuguesa é um dos 3 objetivos. Os demais estão relacionados à diplomacia e à cooperação educacional, tecnológica, científica, cultural e nas demais áreas apontadas no artigo 4º do seu estatuto. Os resultados incipientes apontam que as restrições impostas a partir do fortalecimento do Estado-nação vão cedendo lugar aos novos fluxos migratórios. Balizados em tratados internacionais, as organizações que surgiram nas últimas 3 décadas têm construído fronteiras múltiplas e cada vez mais complexas, o que aponta para uma reavaliação do que entendemos pelo termo fronteira, seja no campo político, teórico ou até mesmo nos espaços geográficos. Comparto agora a bibliografia que foi usada no decorrer dessa apresentação e aproveito para agradecer ao Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos pela oportunidade de divulgação deste trabalho. Também gostaria de agradecer àqueles que se dispuseram a usar um pouquinho do seu tempo para conhecê-lo. Muito obrigada a todos.